E a palavra do Senhor para o nosso coração nessa tarde se encontra em Isaías, capítulo 5 e o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: E 10 geiras de vinha não darão mais do que um batom, e um homem de semente não dará mais do que um efa. E estarei lendo aqui também, aleluia, glória a Deus, em Timóteo, capítulo 2 e o versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor, modestia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A palavra do Senhor nos fala, aleluias, louvado e exaltado é o nome do Senhor, aleluias, que as mulheres, aleluias, devem se vestir com pudor. Nós que somos mulheres, que servimos ao Senhor, devemos nos vestir com pudor. Aleluia, glória a Deus. A orientação para as mulheres, aonde, aleluia, glória a Deus, a primeira epístola de Paulo ao apóstolo Timóteo, e aonde, aleluia, nos dá a orientação sobre como nós se vestir diante do Senhor. Aleluia, como eu falo diante do Senhor, porque aqui na terra, nossas vestes, ela espiritualmente é purificada diante do Senhor e lavada espiritualmente e materialmente. Nós devemos também, aleluia, ter as vestes santificadas diante do Senhor. Nós devemos nos vestir com pudor. Nós devemos, aleluia, viver diante do Senhor em santidade, aleluia, porque o batom, ele é sensualidade e é vaidade, aleluia. O short curto é sensualidade e vaidade. O batom, o brinco também é sensualidade e vaidade. E muitos não querem mais viver na prática da verdade, que é a palavra de Deus que nos liberta, aleluia. Muitos estão indo, aleluia, pelo engano do pecado. Muitas estão indo, aleluia, glória a Deus, como, aleluia, se vestindo, aleluia, como prostitutas. Muitas mulheres se vestem, aleluia, desagradando ao Senhor. Muitas não obedecem à voz de Deus. Dentro da igreja está de roupa grande, mas lá fora está sensualizando o seu corpo com trajes desonestos que desagrada o Senhor, vestindo dentro da sua casa, vestindo short curto, blusas curtas, blusas de alça. Ei, minha amada, nós somos o corpo, aleluia, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Se nós não nos santificarmos aqui, não tem como naquele grande dia de ser, aleluia, chamada filha de Deus, não tem como naquele grande dia o nome está escrito no livro da vida, se ter uma vida nessa terra de qualquer jeito pecaminosa que desagrada o Senhor. Muitos pastores corruptos já não pregam mais a verdade, e muitas almas estão parando no inferno por conta que as pessoas, muitos, nem todos, se corromperam e já não pregam mais a verdadeira palavra do Senhor, que confronta, que liberta, que transforma, mas também que leva para o céu. Aleluias. Não deixe uma alma padecer porque não tem o conhecimento, porque muitos pastores não pregam mais a verdade. Circo de oração em que as irmãs não, em que missionárias, lideranças já não preguem mais a verdade, para que as irmãs tenham um traje honesto, se vista com pudor, não coloque brinco, não coloque batom. Aleluia, é mentira de Satanás dizendo pra você que você é bonita daquele jeito. Aleluias. O engano deste mundo, a sensualidade, o pecado aqui é passageiro. Mas para aquele que não aceitar Jesus verdadeiramente, vai para o inferno porque não quer viver na verdade.
verdade que é Jesus Cristo. Aleluia, Deus de glória, Deus santo. Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos corrige, mas também nos liberta. Minha irmã, aleluias, não se venda por causa da corrupção. Aleluia, não se venda, aleluia, por causa das coisas do pecado deste mundo. Se vista com pudor, minha irmã. Se vista, aleluia, com honestidade. Aleluia. Sirva ao Senhor com honestidade, com verdade. Porque a aparência, ela passa. Não adianta servir o Senhor de aparências. Aleluias. Porque Ele sabe quem é servo e quem é lobo. Jesus sabe quem é ovelha e quem é lobo. Aleluias. Doe a quem doer. Pregue a verdade. Pregue o que você vive, a palavra de Deus. Aleluias. Se irmã no círculo de oração não gostar, não tem problema. Eu não prego para agradar ninguém. Eu prego para agradar a Deus e para viver o que eu estou pregando diante de Deus. Assim como o Senhor me libertou, Ele vai te libertar. Mas é necessário você querer a libertação. Porque Jesus não é invasor. Satanás, ele entra e destrói. Aleluias, família, lares e casamentos. Mas o Senhor, Ele constrói uma família, um lar e um casamento. Aleluia. Jesus Cristo, Ele bate, Ele diz que, aleluia, Jesus disse, aleluias, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do coração para o Senhor entrar. Abra a porta do coração para Ele pousar na tua vida. Deixa o Senhor te libertar da sensualidade, do engano, da mentira. Deixa o Senhor te libertar, minha irmã. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aleluias. Temos que dar bom testemunho de servas diante do Senhor. Nós não pregamos a palavra de Deus para nos exaltar. Nós não pregamos a palavra de Deus para apontar erro e pecado de ninguém. Porque quem há de julgar todos nós naquele grande dia é o Senhor. Mas nós fomos levantados como cristão, como servas do Senhor, para pregar a verdade e confrontar o pecado. Aquele que diz, aleluia, que está servindo a Deus e dentro da igreja, uma irmã se veste bem, mas lá fora se veste com roupas curtas, com blusas de manga, não é reconhecida nem numa loja quando entra como irmã. Aleluias. A verdadeira serva do Senhor é quando nós entramos em algum lugar e alguém que nunca nos viu fala: irmã. Quem disse para aquela pessoa que eu sou irmã? O próprio Espírito Santo de Deus resplandece em nossa face. O Espírito Santo dele. E através das nossas vestes, uma pessoa ímpia consegue nos reconhecer como irmã. Aleluias. Não sou eu que estou falando de mim mesmo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, minha irmã. Se vista com pudor. Aleluia. Não coloque tranças no seu cabelo. Não coloca pérolas. Não coloca brinco. Nem escolha os vestidos mais preciosos. Aleluias. Escolha se vestir com um traje, aleluia, honesto e com pudor. A palavra do Senhor nos diz também em Apocalipse, capítulo 16,
E o versículo 15: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Jesus voltará. Ele vai levar o seu povo para a glória. Mas é aqueles e aquelas que vivem em obediência à palavra de Deus. Lá no céu não entra pecado. Lá no céu só entra quem é santo, santo. Mas para isso é necessário se purificar de todo o pecado diante de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus diz: eis que venho como ladrão. Ele virá buscar a sua igreja. Bem-aventurado aquele que vigia. É necessário nós orar e vigiar. Aleluias. E guarde as suas roupas. As nossas roupas, igrejas. Aleluias. Tem que ser guardada, aleluia, do jeito que nós nos vestimos, com traje honesto diante do Senhor. Para quando ele vier, aleluia, ele não vê, aleluia, a noiva dele, a esposa dele, corrompida. Porque lá no céu não vai entrar. Noiva de Cristo é aqueles que se santificam. Noiva de Cristo é aquelas que em vez de colocar o blush no rosto, coloca o rosto no pó. Mas é da terra, para glorificar e adorar o nome do Senhor. Jesus virá, aleluias. E temos que vigiar. Temos que nos vestir com pudor diante do Senhor. A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma e leva para o céu. Ela nos confronta, mas ela nos salva. É aonde o Senhor nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Ele te libertar do engano, porque Satanás está te enganando para você viver de uma maneira dentro da igreja, lá fora, na sua casa de outro. Esteja uma vida de santidade. Esteja uma vida de uma santa mulher de Deus. Que saiba viver na palavra. Você que toma liderança do círculo de oração, pregue a verdade. Fale para as irmãs que a Bíblia não é para tampar o fundo da saia. É a palavra de Deus para nós ler no culto. Vista-se com pudor e tome vergonha, porque o Senhor Jesus virá buscar um povo que vive segundo a sua palavra. Aqueles que são tementes e que servem verdadeiramente a Deus. O Senhor nos diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Deus.